Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Segurança na Prática, sejam muito bem-vindas ao módulo 1 da aula 1. Nesse módulo, nesse módulo 1 teremos 6 aulas e nesse módulo a gente vai explanar para vocês as oportunidades do mercado de segurança eletrônica, como eu iniciei nesse ramo e por que trabalhar com segurança eletrônica e quais são as facilidades de se trabalhar com segurança eletrônica. Bom, pessoal, para iniciar, eu vou começar contando um pouquinho da minha história, porque eu entrei no ramo de segurança eletrônica, certo? Em 2013, até 2013 eu tinha uma loja de material de construção em Natal, Rio Grande do Norte, mas há anos eu estava querendo mudar, não estava legal, a minha loja lá, né? E eu não estava conseguindo vender o que eu queria, então eu queria mudar. E mudar para que ramo, né? Se eu estava numa zona de conforto, estava há muitos anos nessa loja e queria mudar. Então, quando eu comecei a pensar nisso, eu não sabia para onde atirar, para onde eu ia direcionar meu esforço, minha vontade de empreender. Então, em 2013, eu comecei a ler diversos livros, né? Eu passei pela empresa de marketing multinível, no qual eu visitei várias palestras, eu fui para várias palestras, e essas palestras falavam de diversos livros. Tinha um palestrante lá que sempre falava de um livro que eu fiquei fã desse livro, né? Pai Rico e Pai Pobre, de Roberto Kiyosaki. Esse livro me fez despertar, né? Começar a enxergar coisas que até então eu não via. Então eu criei o hábito de ler outro livro. Então eu fui ver O Monge Executivo, que fala sobre a essência da liderança. Li outro livro muito legal, que foi As 26 Leis Bíblicas para o Sucesso. Então eu passei por O Homem Mais Rico da Babilônia, Pense e Fique Rico, uma série de livros para empreender, né, para aumentar a nossa visão, para a gente saber para onde a gente quer ir. Um direcionamento, uma bússola, né? E assim eu fiz com 25 livros, né? Entre audiobooks e livros que eu comprei e li. Então foram em torno de 25 livros, né? E o que aconteceu? Quando eu terminei a leitura de todos esses livros, né, eu me enchi de conhecimento, mas não sabia aonde empreender. Não sabia como usar esse conhecimento, porque era muito conhecimento. Quando eu comecei a ler isso, lógico que as pessoas começam a estranhar nosso comportamento, né? A gente fica uma pessoa totalmente diferente, não com as pessoas, mas nosso comportamento muda com nós mesmos. A gente se torna outra pessoa muito melhor e com uma visão de negócio muito aguçada. Então, em que ramo empreender? Qual ramo? Então, eu testei alguns ramos até chegar uma oportunidade de testar segurança eletrônica. Eu moro em uma rua onde houve uma casa que teve um arrombamento. Então, quando houve esse arrombamento, né, eu conhecia muita pessoa, então eu pensei, naquele dia eu enxerguei uma oportunidade de negócio. Então, mesmo sem ser conhecedor da área, eu ofereci câmeras a essa pessoa aceitou colocar 2 câmeras na casa dela. E o que aconteceu? Quando eu consegui fazer essa venda eu nem lembro quanto custou R$ 700. Então, o que aconteceu? Né? Eu estava testando vários ramos, até encontrar um que desse certo. Então, quando eu fiz essa venda de R$ 700, eu fiquei muito feliz, né? E aí essa pessoa me indicou para outra pessoa e eu fiz um serviço de R$ 6.000. Então, com menos de um mês de empreendendo nesse ramo, eu tinha feito uma receita bruta de R$ 6.700. Eu instalei 2 câmeras na casa de uma pessoa, instalei mais 10 em outra rua, né, na junção de vários moradores, fizeram um orçamento e aceitaram minha proposta e eu terminei pegando esse serviço. Eu fiquei muito, muito animado. Com mais alguns dias eu peguei outro serviço que custou R$ 7.200 numa escola, né? Até recebi uma ligação da diretora semana passada, que está repassando a escola, então voltou um pouco para mim toda aquela história, né, de ter iniciado praticamente nessa escola como empreender. Foi a primeira empresa que abriu as portas para mim, então foi basicamente assim que eu iniciei, né? Fui buscar conhecimento e fiquei testando alguma coisa e encontrei no ramo de segurança eletrônica uma ótima oportunidade de empreender. Foi assim que iniciou-se a R Cortez lá em 2013. Então, outro tópico que eu quero falar para vocês é por que eu optei por segurança eletrônica. Basicamente, eu já te respondi,
mas eu vou explanar de novo, né? Pelas oportunidades e pelas facilidades de empreender, né? Inicialmente eu não tinha capital para empreender no ramo, né? São materiais que não são baratos e eu não tinha conhecimento de quem me fornecia. Eu conhecia um fornecedor, então eu tive que com o tempo encontrar as pessoas. Então assim, a facilidade que eu tive basicamente foi quando eu encontrei esse fornecedor. Bom pessoal, agora contei um pouquinho da minha história para vocês. Agora eu vou falar para vocês por que eu enxerguei uma oportunidade de negócio, né? Basicamente eu falei um pouquinho quando eu falei da minha história para vocês, mas quando eu vi a oportunidade de negócio foi que era um valor, os valores que eu fazia orçamento, né, eram bem mais altos do que de fato eu já vendi na minha loja e tinha uma lucratividade muito interessante. Então quando eu vi a lucratividade muito interessante nesse ramo, eu não hesitei em fechar a minha loja e me dedicar 100% ao ramo de segurança eletrônica. Isso foi bem legal. E qual a facilidade, Rodrigo, de empreender no ramo de segurança eletrônica? No início da minha carreira no ramo de segurança eletrônica, né, que eu montei minha empresa R. Cortez Segurança Eletrônica, a grande vantagem que eu via, como eu tinha uma empresa e eu precisava de um estoque, né, e comprar mercadorias todo dia, por mais que não vendesse, tinha que ter. No ramo de segurança eletrônica eu tive uma grande facilidade. Eu não precisava de estoque. Inicialmente eu não precisei de estoque. O cliente me solicitava um produto, eu comprava na distribuidora e repassava para o cliente já com a instalação. Então isso foi a grande facilidade que eu encontrei no ramo de segurança eletrônica, né? E por que eu entrei? Foi justamente porque pela margem de lucro ser muito interessante, você consegue fazer um volume de vendas muito interessante e ter uma lucratividade bastante proveitosa, bastante legal, diferente de outros ramos no qual eu já tinha passado. Outro tópico que eu quero frisar para vocês, né? Qual é a perspectiva, Rodrigo, do ramo de segurança eletrônica para os próximos anos? Eu vou citar aqui um dado que eu peguei essa semana, é justamente que eu já estava até pesquisando sobre isso, e essa semana eu obtive esse dado. Que em 2020, né, no segundo semestre, o ramo de segurança eletrônica teve um aumento de 13%, né, no seu faturamento bruto, né, e a perspectiva para 2021 é de 15%. Então, assim, a gente vendo a criminalidade aumentando, a ausência do Estado em algumas situações faz com que aumente a criminalidade. E não só na criminalidade o ramo de segurança eletrônica cresce, mas sim na comodidade. As pessoas querem uma comunidade na hora de chegar em casa e abrir um portão. As pessoas querem a comunidade de sair de casa e poder visualizar a sua casa através do celular. Elas querem comunidade na hora de repente esqueceu o sistema de alarme da casa desligado e ela via aplicativo acionar, e caso aconteça alguma violação nesse sistema, ele ser notificado no celular através de uma chamada, através de um aplicativo. Então, hoje segurança eletrônica, além de lhe dar conforto, lhe traz segurança também. Esse é um dos pontos fundamentais e essenciais para que você possa vender, né, no ramo de segurança eletrônica. E vamos até a próxima aula.